Bom, gente, eu vou fazer agora o exercício figuras, item 2, que diz assim: o segmento AC é uma das diagonais de um quadrado. Represente a épora do polígono sabendo-se que é paralelo ao plano horizontal. E ele dá as coordenadas desse polígono. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer como geralmente eu faço em sala de aula. Vamos fazer um croquis para entender o que está acontecendo nos diedros antes da gente projetar isso em épora. Então, eu vou ter aqui o meu plano vertical, o meu plano horizontal, e esse aqui é o primeiro diedro, onde a gente tem os afastamentos e as cotas positivas. Aqui eu tenho o segundo diedro, onde eu tenho os afastamentos negativos e as cotas positivas. E aqui o terceiro e o quarto diedro. No terceiro diedro eu tenho afastamentos negativos e cotas negativas. Então, o ponto A é dado por abscissa 1, afastamento menos meio e cota menos 2. E o ponto C é dado por abscissa 1, afastamento menos 6,1 e a cota menos 2. Né? Então, já dá para a gente saber que tipo de reta é essa. Né? E a gente também sabe que é um quadrado paralelo ao plano horizontal. Plano horizontal π, plano vertical π'. Então, fazendo nesse meu croquis, se aqui eu tenho a origem das abscissas, né? Aliás, no exercício ele coloca a origem das abscissas mais para o meio, que provavelmente esse exercício vai me dar uma abscissa negativa. Então, pensando também no que é um quadrado, né? Se eu tenho um quadrado e essa reta é uma das diagonais desse quadrado, então aqui está um exemplo da diagonal AC para um quadrado. Então, na geometria descritiva, o que isso vai implicar? Vai implicar que eu vou ter uma abscissa 1, então se o meu zero passou a ser aqui, a abscissa 1 seria mais ou menos para cá. Aí eu tenho menos meio de afastamento, ou seja, eu já pulei para algum lugar entre o segundo e o terceiro diedro. E menos 2 para baixo. Então, o ponto A, ele está no terceiro diedro, certo? E o ponto C também, abscissa 1, afastamento menos 6,5 e cota menos 2. Então, nesse exercício, a gente tem AC, uma reta que pertence inteirinha ao terceiro diedro, né? Afastamento e cota negativos. Então, aonde estaria esse quadrado? Esse quadrado estaria aqui, no terceiro diedro, desenhado pela diagonal dele, certo? Então, está aqui o quadrado, no meu croquis, né? Ele está abaixo do plano horizontal, pertencente ao terceiro diedro. Então, eu vou desenhar ele assim, assim, aqui como ele já está... Opa, aqui já devia ser tracejado. E aqui é tracejado, e aqui é tracejado. Né? Se eu fosse achurar, pensando que essa linha daqui é um dos limites do meu plano horizontal, o meu quadrado estaria aqui. Né? Como fica isso em épora? Então, primeira coisa nesse exercício, eu vou desenhar uma linha de terra parecida com a linha de terra que está na folha do exercício, e preferencialmente centralizada na folha de papel, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem nesse exercício é algo assim. Aqui está o zero.
Então, novamente, eu tenho no ponto A 1, meio, menos meio e menos 2. Então, quando eu tenho um afastamento negativo, na minha épora, eu vou demarcar o ponto A para cima. Primeiro eu tenho que marcar a abscissa, né? Então, abscissa 1, vou fazer uma linha guia, afastamento menos meio, então aqui ficaria o ponto A', e cota menos 2. Ops, desculpa, que bobagem. Aqui seria o ponto A, que indica a projeção do ponto no plano horizontal, e aqui o ponto A', que indica a projeção do ponto no plano vertical. E C é dado pela mesma abscissa, por um afastamento bem inferior, que é menos 6,1, e pela cota menos 2. Então, eu vou ter o ponto C lá em cima, e o ponto C' coincide com o ponto A. Então, AC e a linha C'. Então, a gente sabe de cara que a reta AC está em verdadeira grandeza. Por quê? Porque o enunciado do exercício me disse que o quadrado é paralelo ao plano horizontal. Além disso, como a reta AC tem a mesma abscissa, ela está fazendo 90 graus, a projeção horizontal dela faz 90 graus com a linha de terra. Então, a gente sabe que a projeção vertical dela é um ponto. Agora, eu preciso encontrar, eu sei que isso é a diagonal do quadrado, né? Um quadrado é uma figura com 4 lados iguais. Então, eu vou usar essa técnica com o compasso para encontrar a mediatriz dessa diagonal AC, certo? Então, agora eu sei que esses dois pontos aqui fazem 90 graus com a reta AC. Então, pronto. Eu poderia até trabalhar da seguinte maneira, sem o compasso, apenas usando os esquadros. Então, eu poderia dizer que esse daqui seria o ponto B e esse daqui seria o ponto D. Agora, eu preciso encontrar a projeção vertical desses mesmos pontos. Como ele é paralelo ao plano horizontal, todos os pontos têm a mesma cota. Então, aqui seria o ponto B' e aqui seria o ponto D'. Então, a resposta do meu exercício, o pessoal não precisa fazer a caneta, tá? Só estou fazendo a caneta para aparecer mais.
esse é o meu quadrado paralelo ao plano horizontal.